Afinal, o queijo vai atrapalhar a sua perda de peso? Com certeza você já se perguntou isso, certo? E qual é o melhor queijo para dieta? Então hoje a gente vai resolver isso de maneira objetiva. Eu como queijo praticamente todos os dias, só que antes de eu saber de alguns detalhes importantíssimos nesse consumo de queijo, era muito difícil de eu emagrecer. E foi só eu entender esses detalhes do queijo que colocar essas coisas no lugar que eu voltei a emagrecer. E o interessante é que não é só pelo fato de você consumir mais queijo e consequentemente consumir mais calorias que você vai engordar. Isso é que qualquer pesquisa que você fizer no YouTube sobre queijos e engordar ou emagrecer, você vai achar. No vídeo de hoje vai ser diferente de qualquer outro tipo de pesquisa no YouTube que você vai fazer por aí, ok? A gente vai falar sobre alguns assuntos mais aprofundados que vai ser super importante para entender como você consegue colocar o queijo, consegue sim, na sua dieta. E não esquece de deixar um comentário aqui para mim para saber qual queijo você consome, para eu te ajudar numa estratégia para colocar ele dentro da sua dieta sem que você dê uns passos para trás. Então comenta aqui qual queijo você consome, o que você quer consumir e ainda manter nos trilhos o seu progresso. Eu vou ficar super feliz em te responder. Então quais são os fatores que engordam no queijo? Veja, a resposta mais óbvia, que é aquela que eu falei que você acha em qualquer canal do YouTube aí, mas que a gente precisa tirar do caminho, é simplesmente o fator calórico, ok? Se você consome um queijo, principalmente os amarelos mais gordos, eu não tô falando que eles são ruins, ok? Mas se você consome mais desse tipo de queijo, você tá colocando mais energia na sua dieta, ou seja, mais calorias. Normalmente esses queijos são meio a meio entre proteína e gordura, às vezes tem um pouquinho mais de gordura, dependendo de quanto mais amarelo ele for. Isso quer dizer que se você consumir bastante desse queijo, você vai estar consumindo bastante gordura, bastante caloria e, consequentemente, se você passar desse saldo calórico, você está comendo mais do que você queima, muito provavelmente você vai estar encaminhado a engordar. Mas provavelmente isso não é o porquê você está aqui nesse vídeo, certo? Você veio para cá para saber sobre essas entrelinhas que é muito difícil da gente encontrar numa simples pesquisa, que eu vou falar agora para você. Se o corpo fosse meramente uma entrada e saída de energia, eu te falaria que o queijo branco, por ter bem menos gordura e mais proteína, é a saída para você consumir um queijo. Só que assim, às vezes as pessoas não gostam de queijo branco e talvez não tenha necessidade de você ir atrás de um queijo branco se você quer emagrecer. Isso porque muitas pessoas que até fazem uma dieta de contagem calórica, elas estão certinho nas calorias do dia, mas o queijo também pode engordar nessas pessoas que estão fazendo esse controle calórico. Então o que tem aí? O fator que o queijo engorda na maioria das pessoas é a questão da proteína do queijo, a caseína, ter sofrido uma certa mutação genética nessas vaquinhas leiteiras de um tempo para cá. Ou seja, essa caseína 1, ela provoca uma certa inflamação no sistema digestivo e, consequentemente, indiretamente, ela vai causar um certo problema para você emagrecer, uma certa resistência para que o corpo foque a energia no emagrecimento. Então, diferente do que muitas pessoas falam, não é só as calorias e não é só a lactose. Tem pessoas que digerem lactose perfeitamente. Essa caseína, que é a proteína do queijo, proteína do leite dessas vaquinhas modernas de hoje em dia, ela sofreu essa mutação. Hoje a gente chama essa caseína de caseína 1, ok? Que é essa caseína que sofreu essa mutação por conta do que a gente alimenta essas vacas, da maneira que a gente cria, dessa produção meio frenética, industrial de laticínios. Então, infelizmente, essa proteína sofreu uma alteração genética e ela está causando inflamação. A inflamação em si, eu não estou falando que é uma inflamação que você bate o seu dedinho na cadeira e acaba ficando vermelho ali. Essa inflamação é uma inflamação celular. Ela começa ali na digestão, no seu intestino, e ela faz com que seu metabolismo tire o foco de alguns outros processos enzimáticos, inclusive o processo de queima e oxidação de gordura, para deter, para parar essa inflamação causada pelo consumo dessa caseína 1. E essa inflamação, ela causa uma certa resistência à insulina, ou seja, seu metabolismo de glicose acaba sendo um pouquinho danificado. Isso vai aumentar mais a sua glicemia, isso vai fazer com que carboidratos sejam transformados em gordura através de um processo chamado de novo lipogênese, entre outros probleminhas que a inflamação crônica, principalmente se você consome queijo frequentemente, pode levar indiretamente a engordar. Portanto, mesmo que você conte suas calorias, se você consome um queijo comum de supermercado, aquelas fatias de mussarela tradicionais, um queijo tradicional, é muito provável que você possa estar machucando o seu intestino e, consequentemente, causando uma inflamação crônica. Isso tudo por conta dessa mutação genética da proteína caseína 1. Então vamos às soluções, que até agora eu só falei problema. Para o primeiro problema, a solução é tão óbvia quanto o problema em si, ok? Se você está consumindo queijos e alta caloria por conta desse consumo excessivo de queijo, a saída é você dar uma segurada. Então talvez o queijo branco, que tenha menos calorias, é melhor, ou você simplesmente corta um pouco o seu consumo desse alimento. Você faz essa administração de calorias e entenda
se você está passando dos limites ou não. Simples, óbvio, direto ao ponto, certo? Agora vamos ao segundo problema, a segunda solução para esse problema. Eu vou dar 3, ok? 3 soluções para esse problema mais comum que as pessoas não percebem, mas que o queijo está causando inflamação. A solução número 1 é você procurar queijos feitos de leite cru. O leite cru é um leite que não sofre a pasteurização. A pasteurização, eles aumentam a temperatura bastante desse leite para eliminar talvez possíveis bactérias que estejam presentes ali, e é um processamento que acaba matando e destruindo grande parte dos nutrientes que ajudariam a combater a inflamação que uma possível caseína 1 esteja causando no seu sistema. O interessante é que se o fornecedor vende queijo de leite cru, é muito provável que essas vaquinhas estejam muito mais conscientes no que elas estão se alimentando. Provavelmente essas vacas estão se alimentando com um pasto de qualidade, elas estão sendo tratadas de maneira diferente e um pouquinho menos convencional. O convencional, eu digo que essa produção em massa de laticínios. Se o seu produtor tem um leite cru, ele tem que tomar muito cuidado na produção desse leite, tem que tomar muita atenção e muito carinho. E muito provavelmente essas vaquinhas estão comendo a pasto e sendo tratadas da maneira não industrial, não essa produção gigantesca em massa. É mais focado em qualidade e não em volume. Ou seja, o leite cru é provável que essa caseína não tenha sofrido mutação, seja uma caseína 2, que eu já vou falar agora sobre ela. Ainda sobre o leite cru, muitas pessoas podem se perguntar, mas Rodolfo, em relação a doenças e por aí vai. Assim, é muito, mas muito difícil que a gente ingira uma bactéria feita de um leite cru, fiscalizado e muito bem feito, certo? Assim, as pessoas de fazenda, pessoal, assim, a gente mora em cidade, em urbana, mas existem muitas pessoas que moram e consomem esse tipo de produto diariamente. E assim, tem muito menos doença do que a gente que mora em cidade tem, ok? Então olha nos ingredientes lá se é queijo feito à base de leite cru, ou se você faz o seu próprio queijo, procure um leite cru para fazê-lo. E além de tudo, você está consumindo um queijo delicioso, esse leite cru está te dando muito mais nutrientes do que esse leite tradicional, esse queijo tradicional do supermercado. A solução número 2 tem a ver com a caseína. Consuma queijo de outros animais. O porquê de consumir de outros animais tem a ver com essa produção em massa. Queijo de leite de vaca é produzido em massa. Queijo de cabra e outros animais não é. Cabra e búfala, por exemplo, essa caseína não sofreu a mutação que sofreu no leite das vacas. Então você está consumindo a caseína 2. A caseína 2, por mais que seja 2, estranho o nome, né? Deveria ser 1. Mas a caseína 2 não é uma caseína de DNA de genética alterada. Isso quer dizer que essa caseína não causa inflamação, causa baixíssima, quase irrelevante para o nosso sistema. Ou seja, é uma proteína de muito maior qualidade, é uma proteína de muito maior benefício para a nossa saúde, sem causar esses danos que a caseína 1 causaria. Se você acha que queijo de cabra é ruim ou queijo de búfala é ruim, é que você não achou ainda talvez um produto decente, ok? Porque existem queijos de cabra gordos, amarelos, deliciosos, saborosos, derrete que é uma beleza. Serve exatamente como queijo de vaca, às vezes não tem nem o gosto daquele gosto forte de leite de cabra, não existe, ok? Tem produtos bons que você consegue achar, claro que é um pouquinho mais caro, nem tanto assim, eu já vi praticamente equiparado com outros queijos, mas de muito maior qualidade e com o mesmo ou melhor sabor. Número 3 tem a ver com um selinho que muito provavelmente você já viu em leites no supermercado, que é aquele A2A2. O que significa esse selo A2? Que a caseína dessas vacas é uma caseína A2, é a não inflamatória, é a caseína que não sofreu essa mutação genética. Ou seja, ótimo, né? A grande diferença é que é difícil achar esse selo em queijos ainda, mas a gente acha bastante em leites. Então, se você compra um leite, você consome leite e esse leite é A2A2, talvez essa marca produza queijos também, é só você procurar que provavelmente eles estão usando essa caseína A2 para produzir o queijo. No final das contas, se você tem uma consciência calórica e não está devorando toletes de queijo por aí, se você consome um queijo de qualidade, ele sim se aplica a qualquer dieta, porque são alimentos que o ser humano consome há muito tempo, principalmente na nossa cultura ocidental. A gente tem essa cultura de consumir queijo. Antes, esse queijo não tinha uma inflamação que causa hoje por conta dessa caseína ser a caseína 2, a caseína natural, certo? Agora essa caseína sofreu essa mutação, mas existe ainda maneiras com que a gente faça para mitigar esses danos consumindo uma caseína de qualidade, tá? Que a gente falou nos vídeos, se você precisar dar uma voltada aí para dar uma entendida. E assim, não precisa parar de comer queijo, é só saber escolher o seu queijo. Eu como queijo quase todos os dias e eu mantenho a minha porcentagem de gordura corporal, consigo manipulá-la facilmente. É só consumir queijo limpo, integral e
preferencialmente de leite cru com muito mais nutriente. Mas sempre lembrando, né, qualquer alimento que você assim consuma em excesso, mesmo que do bom, pode puxar o seu tapete. E essa caseína 1 pode puxar o seu tapete por conta de inflamação. Não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de assistir meus outros vídeos aqui, que tem mais de 150 vídeos no canal sobre qualquer assunto super interessante que você esteja procurando. Não esqueça de colocar lá Ceto Saudável mais o assunto que você quiser no YouTube, que você vai achar eu falando sobre isso. Valeu? Até a próxima!